O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em redor de todos os lugares, em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Peço desculpas, mas ainda me recuperando da minha cirurgia no olho esquerdo. Ainda algumas vezes fica... O esquerdo não, direito. Ainda fica um pouco turvo. E aí a gente enxerga só 50% aqui. A todos que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, por favor, eu peço que façam chegar a todos que vocês sabem que nos acompanham pelo YouTube e Instagram. Nós estamos numa luta grande através da nossa equipe de gestão de tecnologia da informação e também aqui da nossa área de tecnologia da informação, para que a intermitência, o problema que nós temos com o fornecimento de conectividade, de internet e por aí vai, seja solucionado. Temos duas empresas que nos prestam o serviço e tem alguma coisa que ainda não conseguiram nos dar a informação, que nos impede de fazer uma comunicação adequada, inclusive com as nossas transmissões. Uma perda irreparável e que estamos na luta para solucionar. Foge das nossas forças e das nossas capacidades. Enfim, gostaria muito de agora ter a tranquilidade de dizer, e vocês que nos acompanham no YouTube e Instagram, mas, enfim. Caríssimos, caríssimas, neste dia quente e aonde vemos as chamas tomando conta do estado de Minas Gerais por causa não das combustões espontâneas, mas por causa das negligências e irresponsabilidades de muitos, nos encontramos nesta terça-feira para celebrar e escutamos a liturgia. Em especial, tivemos a oportunidade de escutar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele vai fazer uma frase muito simples, vai trazer algo de grande densidade. Nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que esquadrinha tudo, que conhece as profundezas de Deus. E ele faz uma comparação muito interessante. O Espírito do homem sabe quem ele é. Para traduzir assim, dentro de cada um de nós, lá naquele lugarzinho, aonde nós não falamos nada com ninguém, nós nos conhecemos muito bem. Sabemos o que nos irrita, sabemos o que nos agrada, sabemos nossos desejos, sabemos nossas raivas, sabemos nossas mágoas. Lá dentro, existe dentro de nós um espaço onde só nós nos conhecemos e Deus. E nós só damos a conhecer algumas pessoas. Eu acredito que todos vocês são assim. Tem coisas que a gente olha assim e fala, meu Deus, isso está aqui, deixa eu cuidar para que nunca saia, porque se sair faz um estrago.
Vocês também são assim? Olha, nós somos normais. A comparação com o Espírito de Deus que esquadrinha tudo nas profundezas de Deus é para dizer uma coisa muito simples. Olhem, nós tomamos conhecimento do que Deus deseja de nós através de seu Filho Jesus Cristo, porque esse Espírito está em nós. E por que ele está em nós? Porque Deus quis se mostrar a todos nós. Deus quis mostrar o seu rosto. Deus quis vir ao nosso encontro. Deus quis e quer que estejamos com Ele. E nós só damos a conhecer coisas muito íntimas nossas a quem vale a pena, não é? Então Deus se deu a conhecer a cada um de nós. E de algum modo ele diz que vale a pena isso. Porque caso contrário, ele poderia ter ficado com seus anjos lá na eternidade e não ter vindo ao nosso encontro. É uma coisa boba o que eu estou dizendo, mas só para dizer assim. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Ninguém. Mas vejam, nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Isso não é pouca coisa. É uma grande responsabilidade. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor nosso Deus, na sua justiça, em seus caminhos, é mais do que simplesmente um homem ou alguém que cumpre suas obrigações. A justiça significa coerência. Deus tem uma coerência em si. Ele nos quer com Ele. E quando muito se quer alguém, e quando se ama alguém, quando se sabe o que precisa ser feito, dedica-se a isso. Justiça significa viver conforme aquilo que tem como parâmetro e acredita. O Senhor é justo porque Ele acredita que nos seus caminhos, Ele age nos seus caminhos conforme Ele nos orienta. Ele age em seus caminhos conforme nos orienta. Resta saber se nós temos essa atenção. A atenção a perceber nele, nos gestos dele, no horizonte que ele nos dá em seu Filho Jesus Cristo, se realmente queremos caminhar conforme a sua vontade. Isso tanto homens e mulheres que não são ordenados, obviamente, chamados leigos na igreja, como também aqueles que são ordenados, diáconos, bispos, também os outros religiosos, religiosas. Todos nós precisamos parar e pensar se realmente em nós o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus encontra o espaço suficiente para orientar os nossos passos. É preciso que a partir do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, façamos um discernimento com coerência a qual espírito ou a quais espíritos estamos seguindo. Ao escutarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37, vemos o início da missão de Jesus, o início de sua vida pública. Ele sai de sua terra e vai a Cafarnaum. E lá tem o primeiro embate com aquele cujo nome me recuso dizer, aquele que anda pelo mundo a destruir e a querer que todos se percam. O primeiro embate. O que faz Jesus? Está ligado o agir de Jesus a essa frase no versículo 32.
Todos davam atenção a Jesus e ficavam admirados com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Autoridade é exatamente justiça. Justiça e autoridade estão vinculadas a uma coisa: a coerência do que se diz com o que se faz. O modo com que se vive com o modo com que orienta. Ora, nesse primeiro embate vê-se exatamente Jesus que vem trazer a vida e alguém possuído por aquele que quer que percamo-nos. E a frase é simples. Aquele que quer que percamo-nos diz: eu sei quem tu és. Vieste para nos destruir? Nada mais incomoda ao mal, ou a este, que eu não quero falar o nome, ou a tantas outras coisas, nem precisa ser ele. Mas o nosso tempo nada mais incomoda num lugar onde existem incoerências do que alguém que venha viver coerentemente. Percebam, uma pessoa honesta no meio das desonestas é um problema. Uma pessoa comprometida diante de relapsos é uma dor de cabeça. Porque a partir desse momento, quando você tem alguém que executa bem a sua vida e vive coerentemente com responsabilidade, você percebe e você tem um parâmetro para analisar. Será que realmente fulano está fazendo o que é correto? Pensemos, numa empresa onde todos trabalham com folga, entra uma pessoa que executa suas tarefas no tempo hábil, com a responsabilidade e demonstra serviço. Imediatamente ela começa a ser, passado alguns dias, ela começa a ser um pouquinho malquista. Alguns até vão dizer, desculpem a expressão, puxa saco. Mas na vida também. Ora, quer coisa mais preocupante do que você encontrar alguém que quando você oferece a oportunidade dela fazer algo errado, ela simplesmente fala assim, não. Já viram isso acontecer? Me lembro uma vez, essa foi ótima. Um bem-aventurado tinha o costume de chegar em determinados lugares e pedir alguns auxílios. E aí, então, algumas pessoas gostam de ceder aos auxílios. Até que um belo dia, chegou uma outra pessoa e foi apontar o que estava errado. Aí aquele que estava acostumado a passar os auxílios, disse assim, como a gente pode resolver isso assim de uma maneira mais amistosa, sabe? Aí aquele que era mais coerente disse assim, simples, vamos agora para a delegacia que o senhor será preso. O que eu quero dizer com isso é simples, meus queridos. A autoridade está mais do que em um lugar. A autoridade está mais vinculada ao jeito com o qual nós deixamos com que a certeza de viver o que é correto nos orienta. A autoridade de Jesus está na íntima ligação entre o que ele faz e o que ele diz. E se o Espírito esquadrinha tudo e ele está dentro de nós, não seria o mínimo coerente que nós também pudéssemos, inspirados por esse mesmo Espírito, e não tomados pelo Espírito que ronda por aí, ou orientados por ele, vivermos uma coerência tão simples de o que me cabe, eu faço. O que é o correto, eu faço. O maior embate de Jesus não vai ser somente com o demônio. Será com os que se acostumaram à rotina de viver sob sua influência. No tempo presente, muitos dão ouvidos ao que não presta. Assumem seguir o caminho que não é bom. E não é porque não tem parâmetros. É porque em alguns casos eles escolhem assim.
Por isso, Gregório Magno é tão importante. Porque ele chega num determinado momento em que tem que colocar as coisas nos trilhos. Algumas épocas na história, nós precisamos ter homens com coragem para colocar as coisas no trilho. Mulheres com coragem para colocar as coisas no trilho. A vida precisa de um horizonte e de trilho. Resta saber o que nós realmente queremos. Eles olham para Jesus na sua autoridade. Muitos começam a segui-lo. Outros se colocam no embate com ele. Ainda hoje. Viver o Evangelho é muito mais do que simplesmente carregar uma cruz ou realizar um rito. Viver o Evangelho, seguir ao Senhor, é ter o compromisso de deixar com que o Espírito de Deus nos oriente de tal modo que aquilo que nós dizemos crer em Deus, marque o nosso fazer com Deus. Que o Senhor nos oriente e nos ajude a caminhar na fidelidade, não para o nosso próprio bem, mas para o bem de todos. Isso significa que também seremos agraciados com o mesmo bem. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.